Capítulo 72, 2. Você vem a mim. Demon Senhor da Imortalidade, Rank 8, Barbatos, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 7, Bruino Plains, a ala direita do exército da Aliança Crescente. Vagamente. E em vão. Eu assisti os soldados inimigos desaparecerem após os raios de chuva. O cerco havia sido violado. Eu julgará que era perfeito. Quando o pensamento vejo que a inteligência de Paimon ainda não morreu passou pela minha cabeça, eu já tinha certeza da nossa vitória, mas não pude prever nem pude bloquear a unidade de cavalaria de um único exército que surgira do nada e apunhalou nossas tropas como uma presa. No momento em que pude estreitar o caos e organizar nossas fileiras mais uma vez, a cavalaria inimiga, e acrescentando a isso, os soldados da infantaria inimigos já estavam fugindo com lazer. Snap! Droga! Novamente. Mais uma vez, uma vitória decisiva passou por meus dedos diante dos meus olhos. Eu tinha feito muitos preparativos para começar esta guerra. Queimei uma cadeia de montanhas, manipulei a imprensa e mal consegui acertar a expedição que estava prestes a se tornar um fracasso devido ao erro do velho Marbas. Toda a fruição, o momento em que todo o meu suor e sangue, que eu tinha derramado até agora, seria recompensado, estava bem debaixo de nossos narizes acabei perdendo a chance. Droga! Apenas raiva explodiu da minha garganta. Um pouco mais, se tivéssemos pressionado um pouco mais, teríamos conseguido adquirir a terra e as ricas planícies onde nossa espécie poderia cultivar e sobreviver. Só um pouquinho mais, porque foi arrependido e com remorso. Por causa do fato de eu ter sido ridicularizado por um bastardo que tratou a guerra como se fosse um brinquedo assim, eu era odiosa. Sua Excelência, Barbatos. Quando meus joelhos estavam prestes a ceder, houve um som que me agarrou pela nuca. No momento em que olhei ao redor do meu entorno, meus subordinados, meus filhos que eu arrastei todo o caminho até aqui, estavam me vigiando. Seus olhares se tornaram cordas e mal conseguiam envolver meu corpo e puxá-lo para cima. Está certo. Eu sou o pilar da facção das planícies. Aquele que liderou o desejo contínuo de toda a raça do demônio por 500 anos. Eu era a sombra da nossa raça que indiscriminadamente usava até mesmo métodos sujos se isso significasse que nossa espécie poderia passar uma terra mais quente e uma terra mais fértil para nossos filhos. Não um plebeu que lamenta porque o mundo é arrependido, mas um lorde demônio que simplesmente age como um procurador enquanto suporta esse ressentimento. Era cedo demais para cair. Nós só falhamos em uma única batalha. Engolindo o sangue que estava subindo da minha garganta, pegando o testamento que estava tentando escapar das minhas articulações e prendendo-as, adicionando aço à minha apreensão e jogando fora a lâmina da minha vontade, levantei-me como Lorde Demônio da Imortalidade. HM. Sim, bem. Eu perdi. FK tanto faz. Isso pôde acontecer. Se há um dia em que FK alguém acabou, então há também um dia em que outra pessoa nos fode. Embora os deuses não mostrem igualdade em termos de amar todos os seres, eles são incrivelmente justos quando se trata de proporcionar a miséria a todas as pessoas. Eu sorri abertamente. As pessoas sorriem quando se tornam cruéis para alguém. Desde que eu sou constantemente duro comigo mesmo, eu posso exibir risadas sempre que eu gosto. Zepar, meu átrio esquerdo. Sim, Excelência. Eu, Major General Zepar, estou aqui. Eu ouvi os aplausos quando a cavalaria inimiga invadiu. Era a língua dos Habsburgos. Aquela cadela Elizabeth deve ter jogado algum estratagema. Eu lhe concederei meus lobos do remorso. Persiga-a até os confins do inferno e rasgue-a em pedaços. Zepar inclinou a cabeça. Como você manda. Sim. Siga bem. Se você falha, então simplesmente morra lá. Eu estalei meus dedos. Minha sombra latejava antes de cuspir 7 machos negros, a boca de feras negras. Capture as mães grávidas vivas e despeje maldições nelas. Transforme-os em cadáveres vivos que não podem viver nem morrer.
Depois de reunir 100 lemures das crianças nascidas por aqueles cadáveres vivos, o monstro que você obtém de infundir seriamente essas limas é meu familiar exclusivo, o lobo remorso. Existe apenas uma maneira de destruí-los. Somente mães, que realizaram um natimorto, podem escapar das presas dos lobos remorso. A razão pela qual essas bruxas irritantes foram capazes de proteger Dantalion foi por causa disso. É óbvio, já que se é uma bruxa, então eles devem ter experimentado algo como um natimorto várias vezes. No entanto, se é a nobre princesa imperial do Império Habsburgo, ela nem teria tido uma gravidez. Belette, meu átrio direito. Aguardando seu comando, comandante do corpo. Há uma mulher súcubo humilde que sempre segue atrás de Dantalion. Ela deveria estar gerenciando os suprimentos na parte traseira. Pegue aquela cadela e traga antes de mim. Não é realmente minha preferência ameaçar mulheres e crianças. Além disso, lembro-me de que o pequenino é chamado de pária. Se um cavalheiro de luxo, como eu, tocasse uma pessoa tão humilde, então minha dignidade. Você quer que eu crie essa dignidade elevada junto com todo o seu corpo? Desde que eu era muito pequeno, eu queria capturar uma sucubus pelo menos uma vez. Deixe para mim. O 16 grau, o Lorde Demônio Zepário 13 grau, o Lorde Demônio Belette, os dois lordes demoníacos de alto escalão que apoiaram a facção das planícies, receberam suas respectivas ordens e se dispersaram. Zepar provavelmente irá esmagar a princesa imperial Elizabeth a seu próprio critério e voltar. Eu não estava preocupado, mesmo que demorasse vários dias. O problema não era a princesa imperial, mas sim Dantalion. Eu estava absolutamente certo de que aquela criança humana não operava sua unidade sozinha. Ela provavelmente recebeu instruções adequadas da Dantalion, e tirou essa merda, a fim de nos ferrar. Mesmo que não houvesse provas, isso não importava. Minha velha intuição, meus instintos treinados enquanto pulava sobre situações de vida e morte dezenas de centenas de vezes no campo de batalha, estava me dizendo isso. Aquele Dantalion e a garota, que os dois estavam planejando alguma coisa. Dantalion. Você era adorável desde que você estava jogando truques fofos. No entanto, estou constantemente pronto para cortar sua garganta se você me mostrar os dentes. Eu vou mostrar isso para você agora. Pouco depois, Belette retornou como uma sucubus de cabelo rosa. Eu me pergunto se ele já havia batido nela algumas vezes para dar o exemplo desde que sua bochecha direita estava machucada. Se bem me lembro, então o nome dela era certamente Lápis Lazuli. Mesmo quando o sangue escorria pelo lado da boca desse humilde pária, ela continuou a olhar em minha direção. Ela olhou para mim com um rosto sem emoção, como se estivesse me advertindo. Embora nos encontrássemos cara a cara várias vezes, sempre que eu entrava e saía da casa de Dantalion, não importava quantas vezes eu olhasse para ela, não gostava de seu olhar feroz. Eu trouxe ela, comandante do corpo. Isso, já que ela não era uma cadela maldosa por natureza, eu a agredi um pouco antes. TSK realmente parece sujo bater em coisas fracas. Bom trabalho. Coloque ela aqui embaixo. Sim. Como você manda. Baque. Belette abafou o pária como se ele a estivesse jogando. Desde que sua parte superior do corpo caiu primeiro, o pária feriu seu rosto. Com o rosto arranhado pelo chão e coberto de água barrenta, aquele que é amante de Dantalion e também camponês mestiço, olhou para mim. Este pede desculpas, seu grande ser, mas este não pensa que isto seja uma recepção apropriada. Não importa quão humilde este seja, este corpo é aquele que recebeu a graça real de Sua Alteza Dantalion e é também o corpo que está encarregado de administrar a retaguarda de uma única unidade. Porque o seu grande ser está infringindo a lei militar rígida sobre a própria vontade do seu ser maior. Eu não tenho rancor contra você pessoalmente, criança. Eu peguei o cabelo do pária e levantei a cabeça. Irritantemente, este camponês não mostrou uma única expressão de dor ou soltou um único gemido angustiado nenhuma vez sequer. Ela simplesmente olhou direto nos meus olhos com um olhar inabalável.
No entanto, a frustração continua se acumulando em direção àquele garoto de quem você recebeu sua graça real. O que fazer? Mesmo durante o discurso, ele traiu minha confiança, e ele usou algum método barato apenas para evitar uma pequena punição. O que você acha que eu deveria fazer sobre aquele garoto, que fez essa atuação geral de seu ridículo toda a minha facção? O pária fechou os lábios. Está certo. Você não pode responder isso. Você não sabe a resposta também. Eu levantei os cantos dos meus lábios. Sim. Eu sou o mesmo. Eu não tenho certeza do que devo fazer a partir de agora. É por isso que, agora mesmo, pretendo visitar Dantalha com você e perguntar a ele pessoalmente. Siga-me, sua puta camponesa. Dantalha. Será uma boa ideia dar-me uma explicação adequada. Não apenas por sua própria segurança, mas se você ama a vida deste seu amor que tanto ama. Por enquanto, devemos fazer alguns aquecimentos antes de irmos visitar Dantalha. Eu sorri largamente.